Oi, estamos começando agora mais um episódio do Pod Rosa. Nesse eu vou falar sobre um assunto muito importante, a nutrição. Estou recebendo aqui a nutricionista Luciana Lima, ela que é focada em pacientes oncológicos e ela é mestra em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco. Também, como nutricionista oncológica, é atuante em equipes de oncologia, obviamente, na clínica Oncos e no Instituto de Mama do Recife. Bem-vinda, Luciana. Olá, Camila, obrigada. Inicialmente eu quero agradecer o convite, né? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você. Luciana, gente, foi a minha nutricionista. E aí, já começando a falar da história para situar vocês. Lembra que no começo eu falei com a psicóloga, né? E aí, falando que a mastologista tinha me dado uns encaminhamentos, tanto para psicologia quanto para nutricionista. E os dois casos, assim, ambos... eu achava que eu dava conta sozinha. Não vou precisar. Mas aí depois eu pensei, vou sim. Né? Eu não vou pesquisar na internet o que eu vou comer. Eu não sei como é que eu vou reagir ao tratamento. E assim, como uma pessoa que gosta de comer, né? Eu sabia que eu não ia poder comer tudo o tempo todo. Eu ia precisar de alguém que me desse esse norte. Então, assim, para mim, foi muito importante o seu acompanhamento e era fundamental ter você aqui nesse projeto. Por isso, assim, muito bom receber você aqui, porque durante o meu tratamento você foi muito importante. Que bom, Camila. É gratificante, né, escutar isso. E, assim, a nutrição oncológica, ela é de muita importância, né, durante a jornada. E você sentiu que existem particularidades que realmente o paciente, ele necessita de ajuda, ele necessita Exato. de uma orientação, ele necessita de um guia, né? E aí, quando o paciente, ele faz pesquisas aleatórias na internet, ele termina pegando informações fragmentadas, né, que muitas vezes termina não ajudando. Né? Atrapalhando, né? Atrapalhando, e aí, na realidade, às vezes distancia o paciente, né? Quem está em tratamento, do que verdadeiramente ele poderia fazer e do que ele precisa. Exatamente. Não, eu sou super defensora, né? Depois de que eu passei por isso, assim, eu sou super defensora das estratégias que a gente pode ter e pode fazer, porque sim, elas existem, para passar bem pelo tratamento. Assim, quando a gente vê uma pessoa em sofrimento, né, fazendo o tratamento, talvez sem esse acompanhamento, para mim, realmente, mexe muito comigo, assim, porque eu sei que a gente precisa e a gente pode ter estratégias e para passar por um período, assim, turbulento da vida. E, assim, eu pude contar com você, assim, claro que não, é um acesso, é um serviço que nem todo mundo vai ter acesso, né? Se você, enfim, não puder pagar ou se não tiver plano de saúde. Mas, assim, é algo muito importante para você passar por isso, assim, de uma forma mais tranquila, sabe? E aí, assim, eu poderia falar sobre as minhas estratégias, a gente até estava conversando aqui no começo, né? Eu lembro que eu tomava um suco específico pela manhã, sabe, na minha dieta e tal. Mas, assim, quais são as estratégias de modo geral que você muito melhor do que eu pode passar aqui para as pessoas, que o paciente ele deve ter fazendo o tratamento de quimioterapia? O que você poderia elencar aí de importante? Então, são várias estratégias, né? E elas são bem individuais. Sim. Então, assim, é bem importante uma conversa com um profissional nutricionista, né? Porque na própria anamnese, na conversa, a gente vai sentir do paciente onde é que estão as lacunas da alimentação. Quais são os locais que ele precisa ter uma evolução, uma melhora. E a gente vai sentir dele onde que a gente vai conseguir trabalhar. Então, cada paciente ele vai ter uma estratégia, né? Isso vai depender de fatores individuais, de fatores sociais e de fatores inerentes ao tratamento e à doença. Então, tudo isso precisa ser considerado, né? Mas sabe-se que é bem importante na alimentação do paciente oncológico um bom aporte proteico. Por exemplo, aporte de proteína, aporte de antioxidantes. Então, se eu atendo um paciente, a exemplo, que tem um baixo consumo dos alimentos reguladores, frutas, legumes, né, verduras, aí já complica, que é um grupinho que é bem importante, né? Então, a gente vai montar uma estratégia, uma receita, um horário. Eu vou sentir dele qual é aquela fruta, né, que ele
não tem o hábito, não está na rotina, mas ele se torna ali um pouquinho perdida, né? De vez em quando ele ainda consome. Então, aí a gente vai passar a investir naquela fruta, eu vou criar uma receita junto com ele, né? Sim. Então, a gente vai avaliar, estudar quais são os pontos que a gente consegue trabalhar para que esse paciente consiga introduzir esses alimentos, porque o momento da jornada é um momento em que a gente também consegue ou reintroduzir alimentos que saíram da rotina do paciente ou até mesmo introduzir alimentos novos. Sim. Né? Então, o paciente ele passa a conhecer esses alimentos e, de repente, experimentar receitas. E, assim, eu já escutei várias vezes no consultório, Luciana, eu achei que fosse ser difícil, mas como está sendo tranquilo, né? Eu pensei que eu não fosse realmente conseguir consumir determinado alimento, que eu não fosse aceitar, mas foi tranquilo. E já escutei também assim, eu gostava e não sabia. Então, assim, eu coloquei, né, na rotina. O desconhecido assusta. Aí você enfrentando já um diagnóstico que vai mexer tanto com o seu corpo, enfim. Aí você tem que ter... Aí acho que se cria um obstáculo, né? Você fica... eu vou ter que me submeter a uma dieta. Mas isso aí pode ser um ponto de virada para uma reeducação, né? Para você conseguir melhorar a sua vida a partir daquele diagnóstico e no pós, né? No pós-tratamento, porque existe muita vida pós o câncer. E aí você adquiriu novos hábitos, melhorou seus hábitos, né? Por causa de um problema, mas melhorou pro resto da vida. Isso, verdade. Eu falo para os pacientes que as modificações, elas precisam entrar, né, no dia a dia, na rotina, precisa ser de forma permanente. Sim. Né? Então, não é porque finalizou o tratamento que o paciente vai voltar a consumir como ele consumia antes. Né? Então, o acompanhamento nutricional ele é evolutivo. Né? A gente inicia de mudanças menores, de mudanças que a gente percebe que não vai ter tanta dificuldade para o paciente, e aí isso não é uma referência de mudança fixa para todos, isso vai depender, né, da pessoa. Então, a gente inicia por essas mudanças menores e vai evoluindo conforme a aceitação do paciente, para que realmente essa mudança aconteça de uma forma leve. Sim, né? Não seja um peso... Isso, que porque saco, vou ter que comer tal coisa, não. Isso, o tratamento já vem com tanto peso, não é? Então, assim, é o emocional, são as rotinas, mudança de trabalho, né? Mudança de rotinas em todas as áreas, né? Na parte familiar, na parte de estudo, de trabalho. E a alimentação, ela precisa entrar como algo leve, algo que vem para amenizar. Então, e para contribuir, né? Isso. Para contribuir, para que você fique forte, para que o seu corpo se prepare para tomar as medicações e para que elas façam o efeito esperado, né? Isso. É como se fosse uma corrente ali que está todo mundo tentando levar para frente, né? Para o caminho da cura, né? De você estar preparado para receber o tratamento, né? Isso. Agora, a senhora falou aí dos alimentos, das proteínas, né? Do aporte proteico. Acho que todo mundo sabe, né? Que as proteínas... vem do que? Da carne, do ovo, né, o frango, mas de alimentos antioxidantes. Quais seriam esses, assim, que a gente precisa focar fazendo o tratamento? E por quê? Então, os antioxidantes, eles entram principalmente no grupo dos reguladores. Então, aí a gente considera as frutas, né, legumes, as sementes. Então, eles vão ter nutrientes, vitaminas, né, que são antioxidantes, que vão estar aí amenizando o que a gente chama de estresse oxidativo. Então, o paciente ele vai consumir esse antioxidante naturalmente na alimentação. E isso vai ajudar o tratamento? Isso vai ajudar na questão de redução de efeito colateral. Perfeito. Né? Efeito colateral do náusea, tratamento. vômito, esse tipo de coisa que pode surgir, né? Isso. Então, esses alimentos, eles são fortes aliados, né, do tratamento. Então, isso aí seria o que a gente deve comer. O que não pode comer de jeito nenhum fazendo tratamento, quimioterapia? Então, que não pode comer, eu não sou muito adepta de trabalhar com proibições, né? Você lembra disso. Mas, assim, alguns alimentos a gente precisa realmente proibir, porque
na realidade, não estão relacionados com o fato de ser ou não saudáveis, mas sim com o fato de oferecer risco de contaminação para o paciente. E aí, durante o tratamento, né, a imunidade tende realmente a reduzir, né? E é preciso ter realmente esse cuidado maior com a higienização, então com o local de compra. Então, o que a gente pede realmente para excluir são alimentos que ofereçam risco de contaminação. Então, é uma carne mal passada ou uma carne crua. Sushi. Ovo também, isso, sushi, aquelas comidinhas chinesas, japonesa, né? Ovo também mal passado, ovo cru. Com a gema mole ali, né? Isso. Um leite de vaca in natura. Então, às vezes, eu atendo paciente que é do interior, né? E que tem hábito, né? Que tem hábito desse consumo do leite ali tirado na hora da vaca. Então, eles costumam falar, mas o leite tirado na hora da vaca é muito forte, é muito saudável, nutritivo, né? A gente sabe que realmente ele guarda melhor os nutrientes, mas também é um leite que, por não passar por nenhum processo de conservação, nenhum processo, né, de pasteurização, isso oferece risco de contaminação também. Então, esses são os alimentos que a gente realmente proíbe, né? Eu sofri tanto com o sushi. Eu lembro que aí eu terminei a quimioterapia em abril. E aí meu aniversário é em maio. Eu lembro que a comemoração foi sushi. Porque eu passei de dezembro a maio sem comer sushi. Eu acho que eu lembro de você me perguntando. E eu também não comia salada na rua. Porque também a gente não sabe, assim, na rua que eu digo no restaurante, né? Eu comia salada de casa, né? Que eu sabia como tinha sido higienizado. Para evitar mesmo qualquer tipo de contaminação. E isso pode também atrasar seu tratamento, né? Se você pegar alguma infecção e aí, enfim, ficar com o corpo comprometido e aí não pode fazer a próxima sessão, né? Sim. Mas eu já vi, assim, às vezes acontece do paciente internar por conta de uma infecção intestinal, né? Meu Deus. Então, assim, a orientação realmente se precisar, né, de fazer refeição num restaurante, num self-service, vai optar apenas por alimentos cozidos. O que for cru não entra no prato. Então, a salada crua é importante para o paciente oncológico, mas essa salada deve ser consumida em casa, porque aí a gente vai, né, higienizar tudo direitinho. E no restaurante fica dependendo da função do empregado. Por melhor que seja o restaurante, mas está ali dependendo da função do empregado. Sim. E aí você pode optar por legumes, né? Legumes no vapor, né? Isso. Legumes cozidos, no caso, é verdade. E aí se cria uma crença, assim, um estereótipo da doença que é muito comum. Vomitar, né, se sentir mal, a gente vê nos filmes, né, em novela, aquele paciente debilitado. É assim mesmo, doutora? Ou não precisa ser assim para todo mundo? Não precisa ser assim, né, e isso não acontece com todo mundo, né, esses casos não aconteceu comigo, graças a Deus. Extremos não são comuns, né? Então, assim, é bem frequente, sim, é verdade, que o paciente que vivencia a jornada oncológica, ele tem alguns efeitos colaterais. Sim. Né? Então, assim, no geral, são efeitos que o paciente consegue, né, contornar isso. E a alimentação, nutrição ajuda bastante, né, a amenizar esses sintomas. Então, a questão da hidratação, que é algo que é assim essencial, muito importante, né? Alguns pacientes chegam para mim e assim, quando eu faço anamnese, eu tomo 1 copo, 2 copos ao dia. Então, isso é uma orientação muito simples, né? A orientação é simples e ao mesmo tempo, para um indivíduo que não tem o hábito de tomar água, não é algo fácil de se cumprir. 2 copos por dia? Tem gente que não consegue. Isso. Tem gente que realmente tem dificuldade. Né? E aí a hidratação é algo, assim, muito importante no tratamento, porque a quimioterapia, por exemplo, é um tratamento sistêmico. Ele vai entrar na corrente sanguínea, vai ficar um período, né, no organismo e essa medicação ela vai ser eliminada. Se é um paciente que está desidratado, que toma pouca água, eu vou ter uma dificuldade de eliminação. Sim. Então, essa medicação ela pode, de repente, até ficar um tempo, né, a mais. Então, é um paciente que vai ter uma tendência a ter mais efeito colateral, a ficar mais nauseado. Então, eu vou ter os fatores que influenciam para a instalação do efeito colateral. Sim. E vou ter aqueles fatores que amenizam, né? Gente, e é uma orientação tão básica, né? Beber água.
né? É porque às Isso. vezes as pessoas têm dificuldade mesmo, assim, não lembra de beber água, ou tá trabalhando tanto que não foca. Eu acho que a gente tem falado muito aqui sobre escolhas que você faz para sua vida. E assim, é uma escolha, né? Você se hidratar, né? É uma escolha para o bem, né? Verdade. E às vezes, quando o paciente está lá no dia de infusão, né, da Sim. quimioterapia, e aí eu escuto eles falarem assim, Luciana, é que eu não quero ficar tomando água, porque aí eu vou ter que também parar a infusão para ir no banheiro e fazer xixi, né? Mas aí eu falo, olha, é uma troca que não vale a pena. Não vai. Essa hidratação, ela é muito importante, principalmente no teu dia de infusão. Todos os dias a hidratação é importante, mas nesse dia mais ainda. Então, assim, vamos prestar atenção na hidratação, na alimentação. Então, vai com tua lancheira, leva teus lanches, né, tua refeição, porque dependendo do tempo de infusão dessa medicação, se esse paciente ele fica um longo período aí de estômago vazio, sem alimentação, a tendência também vai ser para que o efeito colateral se instale de uma forma mais fácil. Sim. Né? Então, ter essas refeições, ter a questão dos lanches no intervalo, também eu acho importante, né? Alguns pacientes, eles não têm tanto hábito do lanche, então, às vezes, faz apenas a refeição principal ali, né? O almoço, né? O jantar, o café da manhã, o almoço e o jantar. Isso. E aí, como o paciente que está em químio, ele fica também mais sensível, a mucosa fica sensível, Sim. a digestão, ela lentifica. Então, quando a gente consegue uma alimentação, refeição mais fracionada, né? Então, quando a gente faz o horário das refeições principais e coloca lanches nesse intervalo, então facilita. Facilita também da gente orientar o consumo de alguns alimentos. Então, são horários oportunos, por exemplo, para o consumo dos reguladores, das frutas, de repente uma proteína, uma batida proteica, um suplemento, né? Que aí entra no horário do lanche. Então, esse é um fator que eu também sempre trabalho junto com o paciente. Vamos falar de um assunto polêmico. A senhora lembrou aí a questão da mucosa, realmente fica mais frágil, né? Assim, é como se o corpo ficasse mais sujeito a afta, né? Alguma coisa do tipo. Eu lembro muito disso. E aí a alimentação, ela é como se fosse uma mágica, né? Assim, você mantendo o seu corpo mais nutrido, ele tá ali lhe defendendo mais. Não é mais ou menos isso? Isso, o paciente que vivencia, né, a medicação vai ter essa sensibilização de mucosa, porque a mucosa é uma região onde existe uma troca celular rápida. Sim. E aí a quimioterapia, ela termina atingindo, né, esses sistemas, principalmente que se proliferam rápido, né? Isso, por isso que atinge cabelo, né, unha, porque a gente muda, tá o tempo todo né? trocando o cabelo e a unha tá o tempo todo crescendo, né? Isso, e aí atinge toda a mucosa, que aí vai desde a parte oral até o ânus. Exato. Né? Então, pode acontecer o que a gente chama de mucosite, né? Que é como se fosse tipo aftas, né? Sim. Então, aftas, o paciente fica com aquela boca, aquela sensação de ardor, né? Alguns pacientes têm realmente dificuldade para a alimentação, né? E aí a alimentação, ela também atua como um fator protetor. Sim. Né, dessa mucosite. Então, o paciente que consegue fortalecer o organismo através da alimentação, ele vai ter tanto uma chance menor de efeito colateral, como também ele vai reagir melhor quando o efeito colateral instalado, né? Porque ele vai estar aí nesse processo de fortalecimento do sistema imune, do sistema de reparo orgânico. Sim. Então, é um fator bem importante. É porque a quimioterapia, o câncer em si, né, as células cancerígenas, elas se proliferam de modo mais rápido, né? E aí o tratamento, ele atinge essas células, por isso que atinge também outras células de crescimento rápido, né? Como das mucosas, cabelo, unha. Então, os tecidos que têm uma replicação, né, que faz troca de tecido de forma rápida, termina sendo atingido. Então, células hematopoéticas, o sistema imune, então são sistemas em que as células estão constantemente em troca. Entendi. Então, termina sendo atingido. É porque o tratamento, ele mata o bom, mata o ruim e acaba matando o bom também, né? Então, a gente tem que se proteger. Eu falei que a gente ia falar de um assunto polêmico, porque eu anotei aqui do lado. Álcool. Eu lembro que, além do sushi, a minha comemoração foi com a gin tônica.
no restaurante, porque a gente evita o consumo de álcool durante o tratamento e também cria esse ponto de virada, essa virada de chave aí de refletir sobre o quanto a gente está consumindo algo que nos faz mal em excesso, né? Então, a gente tem que propor para o paciente essa reflexão sobre o uso do excessivo do álcool, né? No dia a dia, assim. Você falou uma palavra que é bem importante, né? Reflexão. Porque a nossa sociedade, ela faz muito esse link, né? De momentos de prazer, momentos de alegria com o álcool. Sim. Então, assim, se é uma festa de aniversário, se é alguma comemoração, se é algo que conquistou, vai estar lá presente o álcool, né? E Sim. por quê? Por que Sim. que ele tem que estar lá, né? É uma cultura, na realidade. Né? E o álcool, a gente realmente desaconselha o consumo de qualquer quantidade durante o tratamento, né? E já é consenso que, mesmo quantidades pequenas, tomadas de forma crônica, ainda assim, traz malefício à saúde. Isso. Então, assim, a gente desaconselha, né? Mas não é uma taça de álcool, né? Sim, uma taça de vinho, uma taça de champanhe, que vai aí colocar tudo a perder. Então, a gente precisa considerar também essa parte emocional. Sim. Entretanto, algumas pessoas realmente exageram, Exato. né? A festa termina sendo o motivo, né? Sim. E aí toda semana vai ter uma festa, toda semana vai ter uma comemoração, e esse álcool entra realmente de forma muito frequente. Sim. Então, acho que a palavra é reflexão, né? Que você falou, e equilíbrio. Exato. Né? Que equilíbrio é algo que a chave de tudo, né? É a chave de tudo, né? E às vezes não é algo tão fácil. Né? Não é. Então, assim, quando a gente às vezes orienta para o paciente, como foi o seu caso, né? Então, cada caso precisa ser avaliado. Sim. Então, eu tenho, por exemplo, aquele paciente que ele tem o vício do álcool. Sim. Então, quando a gente libera, mesmo que seja em pequena quantidade, mesmo que seja uma taça, às vezes aquilo ali é um gatilho. É um gatilho para um retorno, né? Então, assim, é preciso esse cuidado realmente, né? Nas orientações. Não, é muito grave. Hoje a gente tem observado, inclusive, que as pessoas têm uma tendência a ter uma vida mais saudável, né? E a gente tem observado até que o consumo do álcool, ele tem diminuído, mas é um fator de risco para o câncer, né? Para quem já teve, né? E para quem não teve, né? O consumo do álcool, o tabagismo, né? O não praticar exercício físico. Então, assim, você está tomando condutas, né, que você poderia estar fazendo diferente, e aí você estaria mudando os fatores modificáveis, né, que a gente pode tentar se prevenir, né? Isso. O álcool entra como um fator forte, Olha né, aí. para o câncer. Então, assim, ele é fator de risco para vários cânceres, né? Então, câncer de boca, de esôfago, de estômago, de intestino, câncer de mama. Tem gente que não faz essa relação, né? O câncer de mama com esses hábitos ruins e está intrinsecamente relacionado. Mas em relação à questão da alimentação, para quem se submeteu à cirurgia, doutora? Porque a gente pode ter a cirurgia para retirada do tumor, né? Pode ter a cirurgia da reconstrução da mama. Então, assim, é algo que faz parte da jornada oncológica ali da paciente que teve câncer de mama. O que a gente precisa, o que a gente pode orientar, né? O que a gente precisa consumir ou não deve consumir para uma boa cicatrização pós-cirúrgica? Então, o principal ponto para a cicatrização é o consumo adequado proteico, né? Sim. Porque eu vou ter aí formação de tecidos, então eu preciso de matéria-prima, né? E a principal matéria-prima é a proteína, né? Que vai estar aí auxiliando nessa cicatrização. Né? A gente precisa pensar também na resposta inflamatória. A gente vai ter pequenas cirurgias e eu vou ter grandes cirurgias. Por exemplo, uma grande cirurgia do trato gastrointestinal, por exemplo. Sim. Então, eu tenho uma fase inflamatória que é uma fase fisiológica, né? Mas que em alguns pacientes termina se prolongando. E aí a gente consegue trabalhar
nesse paciente com alguns nutrientes também, para a gente amenizar essa fase inflamatória Tentar e recuperar mais propiciar rápido, uma né? cicatrização melhor. Sim. Né? Então, no mercado existem alguns suplementos, né? Que aí é o que a gente chama de imunonutriente. Sim. Né? E aí a gente já orienta que esse paciente utilize, que faça um preparo antes mesmo da cirurgia. Então, alguns dias, né, no período pré-cirúrgico, ele já inicia o consumo e vai nesse consumo alguns dias após, né, a cirurgia. Muita gente não leva isso em consideração. A gente precisa preparar o corpo para o corpo antes da cirurgia, né? Preparar o corpo para receber aquela coisa que é muito invasiva, né? A gente fica pensando para o corpo depois se recuperar de uma cirurgia, né? Enfim, você perde cabelo, né? Você fica mais fraco, você não consegue se mover direito. Então, imagina, o corpo tá todo mundo ali, todas as suas células lutando para resolver aquele problema, né? Então, assim, antes, durante e depois, né? Isso. Eu mesma me submeti a uma cirurgia recentemente e no pós-cirúrgico imediato, assim, acabou muito tarde a minha cirurgia e aí a cozinha do hospital tinha fechado. Aí me ofereceram... depois passaram uma pesquisa de satisfação e eu reclamei. Depois a nutricionista veio falar comigo. Porque me ofereceram pão branco, pão de caixa, né? Que não sei se todo mundo conhece, mas pão de forma, né? Com queijo e um suco de goiaba. Eu achei tão pobre nutricionalmente falando, assim. Porque eu esperava, depois que você fica de jejum, né? Você passa o dia ali naquela função da cirurgia. Quando você volta pro quarto, você acha que você vai comer um inhame, uma macaxeira, né? Algo que vai lhe sustentar. Já era quase meia-noite, eu tinha comido de 6 da manhã. E me ofereceram uma maçã, eu esqueci de mencionar a maçã, um pãozinho e um suquinho. Eu achei muito pouco. Mas olha, deu um desconto. Deu um desconto porque aí você voltou da cirurgia bem tarde. Também não podia comer muito à noite, né? Não é nem essa questão. É com relação à burocracia do hospital, né? Tem a parte burocrática e também, principalmente, da funcionalidade relacionada à higienização. Tá. Então, assim, tem o horário do jantar, né? E aí, esse jantar, ele foi produzido e ele tem uma validade. Tá. Por causa do horário para servir, né? Isso, do horário para servir. E aí, realmente, não fica, né? Eles não guardam. É uma segurança. É uma recomendação. É uma recomendação. Não, e eu, assim, mas brincadeiras à parte, assim, eu realmente não queria comer pão. Foi uma coisa que eu evitei nos 30, 45 dias pós-cirúrgico, por causa de glúten, né? Eu saí evitando quase tudo que pudesse me inflamar, né? Que pudesse inflamar meu corpo. Então, evitei mesmo açúcar, de não comer nada doce. Evitei glúten, né? Essa farinha branca, assim, o pão... acho que nem pão integral eu tava comendo. Eu tava comendo mais, assim, as raízes, macaxeira, inhame, batata doce, enfim. E caprichei na hidratação, né? O meu cirurgião falou, tome pelo menos 3 garrafas de 1,5 litro. Aí eu fazendo a conta, assim, né? Danoso quanto a água. Foi bastante água. 3 garrafas de 1,5 litro. Capriche nas folhas verdes, né? E aí eu já quero tentar entender por que a folha verde, né? E frutas, enfim, frutas vegetais, né? Frutas, verduras, de um modo geral. Eu exagerei, porque eu também... Tava com medo, né, da cirurgia não dar certo, ou realmente é uma conduta necessária, doutora? Veja, foi um bocado de água aí. Foi. Não, tanto água quanto não comer glúten, não comer... Eu fiquei meio neurótica, assim, mas... Foi assim... uma quantidade realmente maior de água, né? Com relação ao glúten, é um tema ainda que é muito polêmico, né? Então, assim, eu vou ter aquele indivíduo que realmente celíaco, né? Ele precisa retirar, ele não pode, né? Que aí são os portadores de doença celíaca. Eu vou ter aquele indivíduo que tem sensibilidade, então quando ele consome, né? Ele realmente tem algumas reações, né? Mas, assim... no geral, o glúten ele não é lá esse vilão, né? E a lactose? Já que a gente lembrou do Também glúten. não. Também não? Eu não comi nada, nenhum derivado de leite. Foi bom porque eu dei uma emagrecida, né? Porque, de fato, a gente brinca assim, mas
A obesidade também é um fator de risco. Então, assim, o sobrepeso é algo que eu preciso o tempo todo estar vigilante, assim. Sim, Mas foi bom, porque eu perdi uns 5 quilos. Mas, assim, eu dei uma exagerada. Eu não comia queijo. Aí foi bom, porque eu também experimentei outros tipos de alimento, como leite de castanha, por exemplo. Achei delicioso. O vegetal. Queijo de castanha, sabe? E aí, a gente vê que dá para sobreviver também com escolhas mais, assim, sustentáveis, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Então, tudo vai de acordo como que está a mucosa desse paciente. Então, eu vou ter aquele paciente que precisa realmente excluir, né, que ele tem uma intolerância, ou de repente ele tem alguma enfermidade nesse intestino, que aí cursa como uma intolerância secundária e a gente vai precisar excluir, né? Mas quando os pacientes me trazem essa pergunta de glúten, lactose, eu converso muito com eles com relação às combinações. Então, assim, a gente precisa parar um pouco de avaliar os alimentos de forma isolada. E taxar determinado alimento como um vilão. É porque o ovo até um dia desse era ruim, né? Pois é, então o ovo, 10 anos que é maravilhoso. Ele troca, né? Então, assim, a gente precisa, na realidade, avaliar a rotina. Como é que é tua rotina alimentar? Sim. Quais são as misturas, as combinações? Então, eu vou ter aquele paciente que, por exemplo, ele consome pão no café da manhã. E aí, quando eu faço a anamnese, qual é o seu café da manhã? É pão com manteiga ou com margarina e café preto. Nada de proteína. Quantos pães? 2, 3. Nossa. Então, basicamente, o café da manhã dele é pão. É só pão. E aí a gente precisa lembrar que o pão, ele é um carboidrato importante, né? Pode sim fazer parte do contexto de um planejamento alimentar, mas não é um alimento nutritivo. Não é um alimento que agrega, né, nutrientes. Então, a gente pode ver formas de tornar o pão mais nutritivo, de repente um pão caseiro, uma receita que aí leve sementes, né? Um pão integral. Pão de aveia, né? Eu faço pão de aveia. Isso, então a gente precisa ver como é que esse alimento é produzido, qual é o tipo de pão, qual é a combinação, o que é que acompanha esse pão. Né? É um ovo mexido com tomate, é um ovo com algumas ervas, com sementes. E nesse café da manhã é acompanhado também pela fruta, né? Então, assim, tudo isso precisa ser avaliado, pontuado, e ao invés de o pão de forma isolada, o pão é o vilão, ou a lactose é a vilã, lógico. Eu vou ter aqueles pacientes que eu preciso excluir. E retirar a lactose durante o tratamento oncológico não é algo incomum. Sim. Né? Porque os pacientes, eles cursam realmente, às vezes, com essa intolerância que é secundária. Então, tem aqueles pacientes que vão evoluir com um pouco de diarreia. E aí, se a gente consome lactose, eu vou ter uma piora dessa diarreia, eu vou ter uma distensão desse abdômen, eu vou ter mais cólica, eu vou ter mais gases. Então, eu preciso realmente orientar esse paciente a excluir. Então, a gente precisa avaliar cada caso de forma individual. Sim, sim. Não dá também para restringir tanto, né? Assim, em relação, por exemplo, à cirurgia. Não estou mais em tratamento, mas fiz uma cirurgia. Não dá para restringir tanto, porque também depois você vai voltar a consumir aqueles alimentos. Quando você volta a consumir, por exemplo, eu passei muito tempo sem comer derivado de leite. Aí volto. Eu posso desenvolver algum tipo de intolerância ou não? Isso é crença? Não, né? Crença. E a questão do alimento remoso também é crença? Também é crença. Essa coisa de macaxeira, né? Se fala muito. Macaxeira também é remoso? Meu Deus, pra mim é carne suína, carne de porco, camarão. Né? Isso é algo muito comum. Então, assim, não existe comprovação, né? E aí, às vezes, a gente termina orientando. Retire, vamos excluir por alguns dias, porque é uma cultura tão forte e, às vezes, se é algo que não vai prejudicar o paciente, se ele tem, por exemplo, o consumo de peixe, de frango, de carne bovina, né? Se ele tem essa crença tão forte, né? Essa cultura aí tão enraizada, por que não ficar 7 dias, 15 dias sem consumir se isso não for prejudicar, né? Mal não vai fazer. Agora, falando em fazer mal, alimento embutido...
é um vilão, né? Nessa coisa do combate, da prevenção, no caso. Isso. Alimento embutido é um dos alimentos, assim, é um grupo que está no topo, né? Dos alimentos que a gente orienta realmente para o paciente ter cuidado. É, porque salame, presunto... Isso, mortadela, presunto, peito de peru... Né? Então, que parece inofensivo o peito de peru, né? Isso, pois é. E tem um outro alimento que a gente termina colocando também como embutido, que é a carne de charque. Eita, né? E aí, quando eu falo num consultório, todo mundo se espanta. Mas e aí, eu vou fazer o feijão sem charque? Com verduras. Né? Com verduras, com legumes. Temperinhos. Fica bem saboroso, né? Então, salsicha também, né? Salsicha, linguiça, linguiça calabresa. Nossa. Né? Entra como embutido. E aí são alimentos que recebem na indústria a adição do nitrato e nitrito, que é uma substância cancerígena. Né? Então, e esses alimentos em conserva, especificamente, o problema são os conservantes, o problema é a conserva em si ou não? Então, o nitrato e o nitrito, né, a exemplo, entra no embutido como uma forma de conserva. Ele entra para conservar. Né? Agora, eu voltei aquele alimento, por exemplo, um alimento enlatado. Vamos lá, um milho, uma ervilha, que aí ele vai estar na salmoura. É diferente. Tá? Mas é ruim ou não? É uma opção, pode ser uma opção de consumo. Né? Uma outra opção também que os pacientes me trazem muito essa dúvida é com relação a alguns enlatados, tipo atum, sardinha. Né? E aí eu sempre destaco, olha, apesar de ser enlatado, porque existe essa orientação, evite o enlatado, mas não são todos que são né? Mas a gente precisa avaliar que enlatado é esse, qual é a composição, quais são os ingredientes. Então, esse enlatado de sardinha, de atum, é uma boa opção. Não é uma... Lógico que, se você tem a oportunidade de consumir o peixe natural... É melhor, ele é superior, é melhor. Mas a sardinha e o atum enlatado entraria, sim, em um outro momento, né, sem prejuízo aí desse planejamento alimentar. O que eu destaco evite aquelas novas versões, né? Porque aí agora fizeram uma versão com molho de tomate, com azeitona, né? Com os molhinhos. O atum, né? Isso, então assim, dá preferência àquela mais antiga, sardinha. né? Aquela versão original mais antiga. Só no óleo, né? Isso, e aí pode ser na água ou no óleo, no momento de consumir, descarta o óleo, né? Perfeito. Isso é uma opção que pode sim fazer parte. E é uma opção boa, né? É gostoso. Uma opção boa, saborosa. Porque você não precisa, na verdade, comer menos, né? O povo acha que dieta é para comer menos. Seria substituir alguns alimentos. Por exemplo, esse paciente que come pão com manteiga. Pão com ovo, né? Isso, fazer Fica substituições que sejam mais saudáveis, né? Inteligentes, Exato. que vá ali deixar uma alimentação mais densa em nutrientes. E né? trocar a quantidade de, em vez de 2 pães, um pão com 2 ovos, por exemplo, né? Você comer mais a proteína, que vai lhe fazer melhor, que é mais rico, né, em nutriente, do que... E as receitinhas, né, de pães caseiros. Né, que dá para fazer no micro-ondas, né, fry. Tem receitas que são bem rápidas, né, e aí vai estar agregando muito a essa alimentação, né? Porque o que é que acontece? Quando a gente faz um comparativo, então, às vezes, um perfil alimentar industrializados vai ser um perfil que é muito denso em energia, né? No açúcar, na gordura, né? E aí a gente, às vezes, quando faz a mudança, a gente consegue até um plano com um volume de alimentos maior. Doutora, eu tô comendo. E aí o paciente acha estranho. Doutora, eu tô comendo tanto, né? Nem parece uma dieta, não. Você tá comendo certo, né? Isso. Então, assim, o paciente ele fica até com a impressão que ele tá comendo mais. E aí ele volta para mim e ele fala assim: olha, eu acho que eu posso ter engordado, porque eu tô comendo tanto, né? Mas aí quando a gente coloca na balança e vai ver as medidas, fazer a avaliação. Aí substituiu também a gordura, por exemplo, por músculo, né? Substituiu, tirou o que era ruim, né? E colocou o que pode lhe favorecer, então, a gente começa na longevidade. A trabalhar isso. A gente faz um trabalho realmente de reeducação alimentar, né? E pensando nesse ponto que é importante, que é de composição corporal. Isso. E aí você tocou em algo que é muito importante, inclusive para as pacientes câncer de mama. Sim. Né? A composição corporal, na realidade, é importante para todo paciente.
né? Porque a gente sabe que aquele paciente que tem uma reserva melhor de massa muscular, ele vai metabolizar melhor os quimioterápicos. Sim. Né? Diferente daquele paciente que está esgotado, que está emagrecido, que perdeu massa muscular, né? Ou antes ou durante o tratamento. Sim. Né? E aí, falando um pouco das pacientes que Sim. fazem tratamento para o câncer de mama, essa composição, a importância vai lá para cima, né? Sobretudo aquelas que têm o receptor positivo hormonal, né? Que tem um receptor positivo para estrogênio, para progesterona, né? Porque a gente sabe que a célula gordurosa, ela também participa dessa produção, né, de estrogênio. E aí, às vezes, é uma mulher que passou durante todo o tratamento, está naquela fase final de bloqueio hormonal. Sim, a minha fase. Isso. Mas aí ela não está atenta à composição corporal. Sim. Então, às vezes, é uma mulher que está em sobrepeso ou que mantém a obesidade, né? E isso é um fator que vai influenciar. É como se ela estivesse fazendo um pouco contrário à ação da medicação. Sim. Né? Termina atrapalhando. Tá jogando contra, né? Isso, termina atrapalhando. Não, e é mais difícil, né? Também, na menopausa, conseguir fazer essa troca, né? Da gordura pelo músculo, ou não. É questão de correr atrás, de fazer do aporte de proteína e da musculação. Ou é mais difícil mesmo? Com a idade. Sem o hormônio. Com a idade e com a queda, né, hormonal, isso se torna realmente mais lento, custoso, vamos, né? Dizer assim, mas não é impossível. Não é uma regra, né? É uma coisa que você pode contornar também. Não, né? Isso. Entendi, doutora. Mas em relação à prevenção, já que a gente está falou um pouco disso, né? Do que não comer, os embutidos e tal. Qual é o recado que você dá para quem quer se prevenir de diversos tipos de doenças, assim, de diversos tipos de câncer, ou do câncer de mama especificamente, ou para quem já teve, no meu caso, está em remissão, qual é o recado que você dá em relação a cuidados, assim, como prevenir para evitar a recidiva ou para evitar qualquer tipo de doença? Então, se sabe que o câncer no adulto, ele tem uma influência, vamos dizer, baixa do fator genético, né? Então, a gente vai ter aí um fator entre 5% e 10% dos casos. Então, a maioria é influência dos fatores ambientais. Então, o indivíduo, ele vai ter ali na rotina, geralmente são vários fatores, não é um fator único, vai ter vários fatores que entram como agressores. E aí, esses agressores vai causar o quê? Uma falha do sistema e mutações cumulativas, que Sim. aí vai gerar a doença, né? Existe um fator ambiental modificável que é muito forte para o câncer de mama e para outros, que é a obesidade. Sim. A obesidade é um fator de risco importante, né? É um fator de risco. Então, a gente precisa controlar o peso. Isso, é um fator de risco importante para vários tipos de doença. Outras doenças crônicas também, né? Diferente do câncer. Mas falando do câncer, doenças em várias localizações e para o câncer de mama, principalmente naquela mulher pós-menopausa, por conta dessa questão hormonal que eu falei anteriormente. Sim, sim. E da gordura se transformar gordura. Ser um caminho para criar as células, né? Para as células se proliferarem. E aí eu chamo a atenção para a composição corporal. Porque Sim. às vezes é uma mulher que ela está em sobrepeso, ou às vezes ela tem até o peso considerado normal no IMC, mas ela não tem uma boa composição corporal. Ela é encharcada de gordura. Né? Sim. E aí o outro fator também importantíssimo é a saúde do intestino. Sim. A microbiota intestinal. Inclusive, essa microbiota, ela influencia na saúde, não só do intestino, mas como de outros órgãos, como coração, né? A saúde cardíaca, a saúde do sistema nervoso central, saúde da mama e de outros órgãos. Influencia também na metabolização dessa medicação da quimioterapia. Então, Sim. a microbiota é algo assim que é a saúde do intestino. Sim. É algo muito importante. E aí, falando do câncer de mama, né, e de estrogênio, eu vou ter também um conjunto de microbiota que ela faz o trabalho contrário.
Joga contra também. Joga contra também. Então, assim, essa mulher que ela não tem... O intestino funcionando plenamente. Que não tem uma boa saúde intestinal, ela pode ter um perfil de bactérias, né? Que aí o fígado faz todo o trabalho de conjugar esse estrogênio para ele ser eliminado. E aí essas bactérias, ela vai manter e faz aquilo. O trabalho contrário e joga para dentro do organismo novamente. Né, os hormônios, então ela faz o trabalho contrário. Então veja como que a microbiota ela é importante. E como a alimentação pode ser uma estratégia simples, né? Que você vai fazer aquele trabalho de jogar a favor do seu corpo, né? Verdade. É só adotar os métodos mais adequados, né? Isso é algo que está ao alcance. Sim. Né? É algo não é impossível. Modificável. É algo que não é difícil. Eu sempre coloco para os pacientes, não é difícil, né? Porque às vezes, inclusive, o paciente ele fala assim: o médico me encaminhou para vir para nutricionista, mas eu fui resistente, eu não queria vir. Ou porque ele de repente acha que não precisa, né? Ou porque ele acha que a gente vai prescrever ali um plano alimentar que vai ser impossível, que vai ser, né, muita coisa para modificar de repente, que vai ser algo que vai ficar desconfortável para ele. E aí eu sempre converso com os pacientes, né, reforçando que o plano alimentar e as mudanças precisam acontecer de forma gradual. Eu não imponho, eu faço acordos. Sim. Lembro bem. Eu faço acordos, então, assim, o paciente vai, conversa e faz acordo, e aí a coisa vai fluindo e ele nem percebe tanto, né? E aí, às vezes, a gente vai de uma forma tão evolutiva que aí, quando chega lá na frente, aí eu gosto de voltar. Aí eu falo: olha, lembra de como você estava quando você chegou aqui na primeira consulta, né? Olha o tanto que você conseguiu modificar, o tanto que você ganhou. Foi difícil, foi sofrido. De escolha também, né? E aí termina sendo assim, algo até de conforto, termina sendo um motivo também de alegria durante o tratamento, né? O paciente tem tantas preocupações aí na jornada, né? E aí termina sendo algo uma realmente conquista, né? Uma conquista. Isso, de conseguir conquista. Se alimentar melhor e fazer bem para si, né? Isso. E Dr. Marcelo, o oncologista, ele sempre teve certo, né? Porque você pisava na balança antes de pisar na sala dele. E porque isso sempre foi um ponto de atenção, sabe? A alimentação, manter o peso controladinho, para você jogar contra a favor de você, né? Não jogar contra o seu corpo, né? O seu corpo, a quimioterapia está lá fazendo o papel dela, né? Os tratamentos, o médico. E se você não seguir as recomendações, né? Não aderir ao tratamento como deve ser, né? Você está jogando contra si, né? E a favor daquele mal que está ali acometendo. Isso. E assim, é importante também a gente falar aqui, porque a gente está falando muito de peso, né? O peso. Sim. Mas assim, que não é só o peso, né? O acompanhamento nutricional não se resume a peso, né? A aferição de peso. Então, assim, existem algumas avaliações, tem a questão da funcionalidade, né, orgânica, então, qualidade de vida do paciente. Sim. Então, tá dormindo bem, né? Isso, a questão do sono, bem. Né, a questão de ansiedade, porque a alimentação, a gente também faz intervenção, né, relacionada a isso. Porque se então, você está mais ansioso, come mais, né? Isso, para realmente tornar o momento mais tranquilo. Né? Então, tem a questão da funcionalidade orgânica, de como o paciente está se sentindo, a questão dos sintomas, né? O ponto da composição corporal, né? Que aí a gente não consegue ver na balança, a gente precisa fazer outras avaliações. Tem uma outra avaliação também importante durante a jornada, que é a avaliação de sarcopenia, porque alguns pacientes eles podem cursar, né, com a sarcopenia, que é a perda seria uma perda, né, intensa da massa muscular e força. Né? Sim. E força. Então, e isso acontece de uma forma mais frequente em alguns protocolos e também pacientes com a idade mais avançada. Sim, né? sim. Então, às vezes o paciente, ele inicia o tratamento e ele cursa, por exemplo, com dificuldade de tomar banho, de pentear o próprio cabelo, né? Então, tudo isso é importante. E ajustar a alimentação pode melhorar esses efeitos. Então, ele passa a sentar com apoio, né? Porque ele perdeu musculatura, ele perdeu força no membro, né? Então, assim, ele começa a fazer atividades
apenas com auxílio de outras pessoas, né? E aí, quando a gente consegue reforçar esse organismo para que o paciente ele tenha realmente essa independência, isso é muito bom, isso é qualidade de vida. Com certeza, né? com certeza. Qualidade de vida. Então, a nutrição, ela vai realmente além do peso. Sim. Vai ajudar você a viver melhor dentro do diagnóstico e após ele, né? Após o tratamento. Mas uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui é sobre os rótulos de alimentos, né? Se a gente realmente tem que ficar prestando atenção no que tem mais açúcar, não tem, porque às vezes o rótulo mente um pouco pra gente, né, na frente, aí você tem que ler atrás. A gente precisa realmente ficar de olho naquele alimento que a gente tá comprando no supermercado, porque é transgênico, né, tem aquele Tzinho, aquilo vai poder me causar câncer lá na frente. Qual é esse alerta que a gente precisa acender? Veja, nessa questão desses alimentos, isso vale quando é um uso crônico. Sim. Né? Então, não é uma vez, ou se você consome de vez em quando, que aquele determinado alimento vai te trazer malefício. Sim. Né? Ler os rótulos é importante. Né? E aqui no Brasil, a gente tem uma legislação alimentar que é muito forte. Né? Acho que é uma das melhores legislações. Então, a legislação é linda, bonita e bem amarradinha, mas, infelizmente, a gente não tem quem fiscalize. Então, as indústrias, elas... E, assim, a indústria, às vezes, dá um jeitinho, né? De fazer a propaganda, de enganar, porque, às vezes, o consumidor, ele não sabe, ele não conhece, ele não consegue ler bem o rótulo. Não né? vai entender, não entende os ingredientes, direito. Isso ele não entende. Então, ele coloca uma frasezinha lá na frente... Né? Então, às vezes, assim, por exemplo, não adicionado de açúcar, tá? Isso é bom, mas às vezes o produto ele tá ali concentrado de açúcar naturalmente do próprio alimento, né? Então, assim, é importante ler os rótulos. Então, quando a gente vira lá atrás do produto, vai ter ingredientes. O primeiro ingrediente é o ingrediente que vai estar presente em maior quantidade. Então, por exemplo, a indústria às vezes coloca um ingrediente que é saudável e aí ela coloca logo na frente, né? Da embalagem, que é para fazer a propaganda. Mas quando a gente vai ver o ingrediente, esse ingrediente ele está lá no finalzinho da lista. Então, o que é que isso significa? Que ele está lá presente, mas que é em pequena quantidade. Né? Então, assim, tudo precisa ser avaliado, né? E por isso que também é importante ter um acompanhamento do profissional. Porque, às vezes, também determinado nutriente, mesmo que seja em pequena quantidade, mas possa ser que seja uma quantidade que vale a pena. Né? É porque também na vida da gente agitada, moderna e tal, a gente acaba optando pelo que é mais rápido ali, né? E, na verdade, eu acho que a gente tem uma máxima, né? Desembalar menos e descascar mais. Às vezes, você ir na feira ou ir nessas lojas aí de quitandaria, né? Enfim. E você consegue ter opções ali onde você vai achar lanches tão rápidos quanto um salgadinho, né? Que vai ser uma fruta com uma castanha, com alguma coisa ali que também não é tão... Porque eles colocam também o preço mais barato, né? Dos alimentos industrializados. Mas uma fruta também não tem um preço... Dependendo da fruta, né, um preço tão alto e você consegue fazer escolha melhor, né, para o seu dia a dia. Isso tudo é questão de escolha e prioridade. Se a gente parar para observar bem no supermercado, a gente vai perceber que nem todo industrializado é mais barato. Sim. Né? Pegando esse link aí da tua fala, não é todo industrializado. Então, às vezes, o industrializado ele sai bem mais caro do que um alimento E o natural. corpo também paga a conta, né? E o corpo paga a conta. Então, assim, tudo a gente precisa, né? Realmente, é a prioridade. A gente precisa avaliar o que é que vai priorizar, né? O que é que a gente vai estar colocando aí nesse carrinho, né? Porque... tem os custos. E eu acho que entra na mesma reflexão que a gente fez do álcool, né, doutora? Refletir sobre o que a gente está consumindo mesmo, né? Ter mais cuidado com aquilo que a gente está consumindo e em grande quantidade, porque você mesmo falou, se for uma vez perdida, beleza, mas aí você está fazendo essa escolha todos os dias, né? Esse é o seu, esse é a sua lanche nutritivo todo dia. Tem que ter cuidado também com aquela ideia, uma vez na semana, né? Aí uma vez na semana sorvete, uma vez na semana coxinha, uma vez na semana pizza. Então,
vai uma vez Aí na semana vários alimentos, coisas, aí tem que realmente não é mais de uma vez só, né? ter cuidado. Então, assim, eu acho que não precisa proibir, Sim. né? A gente não precisa se proibir. Esse alimento diferente, de repente um alimento que teve vontade de consumir, que é industrializado, também não precisa ser o consumo no final de semana. Né? Eu falo para os pacientes, não, pode ser no dia que você tiver Sim. vontade. Se você teve vontade na quarta, você vai consumir na quarta. E Você nem- não vai esperar o final de semana. E nem passar o fim de semana inteiro consumindo. Pois é. Então, assim, tudo isso tem que ser realmente ponderado. Sim. Né? Então, vai das escolhas. Eu sou da linha que não precisa de trabalhar com proibições. Né? Eu acho que se a pessoa está morrendo de vontade de comer uma comida e se proíbe e fica ali naquela, Vai fazer se mais trancando, mal do que se estiver termina comendo. fazendo mal também. Né? Por outro lado, tem que buscar o equilíbrio para Sim. que isso seja esporádico. Então, na minha pirâmide alimentar do meu dia a dia, eu preciso de ter com mais frequência alimentos mais saudáveis. Perfeito, perfeito. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, enfim, dar mais algum recado, mais alguma orientação, eu vou pedir para você falar para os nossos ouvintes e telespectadores o que você pode deixar de mensagem, assim, que você pode acrescentar nessas escolhas diárias, assim, porque às vezes é difícil, mas difícil porque a gente não quer enxergar o benefício daquilo, né? Tem algum recado final? Isso, eu acho que vale muito a reflexão, né? O que eu quero colocar é que uma alimentação saudável, ela pode ser também prática. Sim. Ela pode ser acessível, né? A gente precisa sempre estar avaliando as combinações, o que é que vai comprar, como vai escolher, como vai preparar, né? A gente sabe que as mulheres, né, entraram aí no campo de trabalho e, assim, uma das falas não, eu termino escolhendo o industrializado porque é mais prático, já está ali pronto, eu não tenho tempo, eu trabalho. Mas se a gente parar um pouquinho e tirar um tempinho, né, um horário, a gente consegue sim preparar refeições saudáveis, a gente consegue congelar, né? Então, se não tem tempo de preparo durante a semana, tira um tempinho no final de semana e aí faz esse preparo para, né, durante a semana, tá? Então, Perfeito. E é a verdadeira prevenção. Sim. Né? São os fatores ambientais, a alimentação, a atividade física, a parte também emocional, que é muito importante, né? Então, a gente está aí no Outubro Rosa e a gente escuta muito aquela frase, né? Mulher, se olhe, né? Se sinta, se toque, né? Então, eu falo que, assim, se toque também para as suas vivências. Não é só uma forma de tocar o corpo, mas se toca também, mulher, internamente. Sim. Como é que tá as tuas vivências? Como é que tá teus sentimentos? Como é que você tá nas suas relações? Então, nas relações familiares. Como é que tu estás no trabalho? Sim. Como é que é esse trabalho, né? Às vezes a gente escuta tantas histórias de relações abusivas, né? De companheiros ou no trabalho, né? De amigos ou de chefe, né, de chefia, ou às vezes situações em que essa mulher é realmente sobrecarregada, né, em funções. Então, é um se toque não só do corpo. Eu sempre eu gosto de falar essa frasezinha, né? Então, Perfeito. Se toque para as suas vivências, se toque no sentido da sua alma. Sim. Né? Quais são as coisas que você gosta, o que é que você quer. Às vezes a gente atende num consultório mulheres que a gente percebe que se perderam. Sim. Que não se reconhecem. Sim. Veja, né, o que está ali tocando também, né? Veja o que faz tocar a sua alma, né? Vibrar que foram a sua alma. por caminhos. Sim, né? Que se perderam. Que se perderam. Porque era tá conveniente. Na hora de se achar. Isso. Então, assim, muito precisa bom, se encontrar. Né? E eu falo para elas que uma forma também de se encontrar é através da alimentação, porque às vezes são mulheres que estão há um período esquecidas. Sim. Às vezes elas e tem alimento que deixa a gente mais feliz também, né? Não é só o chocolate, não. E aí, quando elas se pegam cuidando de si através da alimentação, aí... Sim, às vezes é o estalo, entendeu? Vira a chave. Sim, perfeito. Vira a chave. Eu tive uma paciente recentemente que eu atendi e era justamente nessa história que não tinha tempo, não tenho tempo de cozinhar. Era uma paciente que estava muito desnutrida, muito debilitada, né?
E assim, ela fazia muito link da alimentação com a mãe dela, que a mãe dela já partiu. E ela tinha esse ato de cozinhar junto com a mãe. Né? Então, essa coisa da cozinha ficou um pouco esquecida. E aí, durante o acompanhamento, a gente conseguiu resgatar essa história. Ela hoje, assim, recuperou. Foi uma recuperação se encontrou. Se encontrou. Foi com ela uma mesma. recuperação sensacional. Que ótimo. E assim, hoje ela cozinha, ela voltou a trabalhar, que ela estava um período afastada do trabalho, né? Ela teve uma recuperação muito boa. Que ótimo. Então, às vezes, através da alimentação, é um caminho também que essas mulheres encontram de se encontrar novamente. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. A gente já está se encaminhando para o final. Quero agradecer sua presença. Foi um prazer te reencontrar, né? Porque o meu tratamento já vai fazer 4 anos. E aí fazia um tempo que a gente não se via pessoalmente, mas eu queria deixar o espaço também para você deixar seus contatos, né? Como as pessoas podem se consultar com você, lhe encontrar, onde é que você está atendendo, conta pra gente. Então, quem quiser me encontrar, eu estou lá na Oncos, é uma clínica, né, de oncologia que fica na Madalena, e também no Instituto de Mama do Recife, que fica no Espinheiro, né, ali bem pertinho da Casa Rosa. Sim. Ali Casa Rosa na rua Nicarágua, né? Sim. Vai vir para cá, Vai vir para cá, muito minha convidada. Bom. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Luciana. Obrigada mesmo. Gente, terminando esse bate-papo aqui com Luciana, eu quero só lembrar vocês que o Pod Rosa é uma iniciativa completamente independente. Eu estou fazendo isso aqui porque eu acredito que a informação é sim uma forma de combate ao câncer de mama e a gente precisa falar com pessoas, né, de fontes confiáveis, como a doutora Luciana aqui, que tragam informações para a gente se unir nessa corrente do bem, né, contra esse mal que acomete tantas mulheres ainda aqui no Brasil. E quero lembrar vocês que se vocês gostaram da nossa conversa, do nosso conteúdo, que você curta, comente e compartilhe nas redes sociais. E estou deixando também aqui o QR Code na tela para uma contribuição voluntária se você acredita nesse projeto. E mais detalhes, mais informações você encontra no nosso site www.aquilocomc.com. Até o próximo episódio.